Moçada, Thiago na área, e hoje a gente está aqui com um vídeo extra no canal, um vídeo que está fora de todos os nossos cronogramas, né? Porque hoje é um dia muito importante para a história do cangaço, para quem estuda cangaço e para quem gosta do tema. Hoje é o dia que se comemora, né, por assim dizer, 85 anos da morte do rei do cangaço, nosso Virgulino Ferreira, Capitão Lampião. E a gente vai trazer um pouquinho hoje do que foi, um grande resumo do que foi aquele fatídico ataque à Grota do Angico, ao bando do Lampião e aos outros subgrupos que estavam lá. Vamos trazer um resumão do que foi o ataque do dia 28 de julho de 1938, o dia que veio perecer o rei do cangaço, a rainha do cangaço e mais outros companheiros. Tá certo? Mas antes de a gente continuar esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, moçada. Não deixe de dar o like de vocês, é muito importante isso pra gente. Divulga esse vídeo para mais pessoas. Tem algum amigo que você gosta, que você sabe que gosta do tema cangaço aí? Passa os nossos vídeos para ele aí. Tem alguns outros vídeos na internet que são interessantes sobre cangaço. Mas dá uma divulgada pra gente desse vídeo aí. É muito interessante, o tema é muito legal. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, faz parte da história do Nordeste, tá certo? E a gente vai fazer um resumão, um grande resumão aí do que foi o ataque, né, da Grota do Angico do dia 28 de julho de 1938. Acompanhe a gente aí neste vídeo. Bom, moçada, Thiago na área. Então vamos fazer aí um resumão, um apanhado do que foi o atentado, a dinâmica de como aconteceu o atentado aí na Grota do Angico, né? O ataque à Grota do Angico que veio aí a fenecer, né, o rei do cangaço e a rainha do cangaço, Maria Bonita, e mais 7 cabras. Tá bom? O que acontece é o seguinte: Lampião mandou alguns bilhetes para alguns subgrupos importantes, né, marcando esta reunião. Lampião mandou um bilhete para o grupo de Curisco, né, Cristino da Silva Cleto Curisco, mandou um bilhete para o grupo de Zé Sereno e mandou um bilhete para o grupo de Ângelo Roque, o cangaceiro da Labareda, convocando a eles que estivessem na Grota do Angico para uma reunião. Lampião chegou na Grota do Angico no dia 21 de julho de 1938, uma quinta-feira, montou as togas dele, fez o acampamento dele e ficou relaxado. Lampião tinha muita segurança na Grota do Angico. A Grota do Angico era de um coiteiro de Lampião, Pedro de Cândido, e ele tinha muita segurança. Ao contrário, né, dos seus imediatos. Curisco não gostava da Grota do Angico, Ângelo Roque não gostava da Grota do Angico, Zé Sereno não gostava da Grota do Angico. Curisco falava que a Grota do Angico era igual cova de cangaceiro. Entrou lá, só tinha uma saída. Se a volante chegasse, se os macacos chegassem, virava cova de cagaceiro, não tinha pra onde fugir. Né? Zé Sereno falava que era igual um garrafão, tampou a rolha, estava todo mundo preso lá dentro. Mas Lampião marcou essa reunião e, por obediência, todos eles deviam obediência a Lampião, mesmo que tivessem grupos independentes. Todos esses subgrupos, Zé Sereno, Curisco, o próprio Zé Baiano, Ângelo Roque, né, Pancada e etc. Então, esses grupos deviam, né, obediência ao grupo principal, que era o grupo do Capitão Virgulino. Então o que acontece? Chegou lá, marcou as reuniões. Verdadeiramente a gente não sabe qual era o motivo dessa reunião que o Lampião marcou na Grota do Angico, né? A história acredita e pega como verdade, né, que Lampião queria dar uma lição no Tenente Zé Rufino. O Tenente Zé Rufino foi o matador de cangaceiros, tá certo? É o maior matador de cangaceiros da história aí, né? E inclusive tem uma citação do Lampião falando que o Zé Rufino queria passar de pato para ganso. Então acredita-se que essa reunião com subgrupos seria para orquestrar uma armada, né, um ataque ao Tenente Zé Rufino e dar uma lição de Zé Rufino. Existem outras teorias, né, que devaneiam aí sobre o caso de Lampião. Está querendo fazer um ataque a Frei Paulo, né, para vingar a morte do cangaceiro Zé Baiano, né, o cangaceiro Zé Baiano que morreu 2 anos antes de Lampião, né, e que eles estavam orquestrando aí um ataque a Frei Paulo para vingar a morte de Zé Baiano, mas isso é uma teoria, tá certo?
Uma outra teoria é que Lampião queria abandonar o cangaço e passar o seu reinado, né, passar o reinado do cangaço, a batuta do cangaço, ou para Curisco ou para Ângelo Roque. Né? Lembrando que Curisco era um compadre do Lampião, Lampião tinha muito carinho, muito respeito por Curisco. Ângelo Roque, Curisco e Zé Sereno eram bandos de destaque em 1938. Então o Lampião estava querendo abandonar o cangaço, passar a batuta do cangaço para outras pessoas e vir para Minas Gerais como foi com o senhor Pereira, que foi chefe do Lampião, né? E que abandonou o cangaço, passou a batuta para o Lampião e veio para Minas Gerais e terminou sua vida aqui em Minas Gerais, né? Uma terceira teoria, né, que eles estavam querendo reunir os subgrupos e todos descerem a Minas Gerais para continuar, né, o cangaço em Minas Gerais ou Goiás, né, porque o Nordeste estava muito apertado para os cangaceiros, né, polícia volante, muitas volantes acontecendo, né, e lembrando que as polícias volantes, elas não eram compostas só de militares, só de policiais, né, tinham aí voluntários, né, mercenários, né, que se eles estavam nas polícias volantes por causa, né, de conflitos com cangaceiros. Então essas são as teorias, mas a história bate o pé, né, e para todos os grandes pesquisadores, Roberto Santos, Frederico Pernambucano Melo, Dr. Amauri, outros tantos pesquisadores, né, foi sim para que dessem uma lição do Tenente Zé Rufino. Lembrando que a gente não sabe, na verdade, o porquê desta reunião, porque, né, Lampião veio a cair, a tombar no dia 28 de julho, aí na Grota do Angico mesmo. Bom, então o Lampião chega lá no dia 21 de julho, numa quinta-feira, organiza o Mão das Todas, né? E o Lampião fica mais à vontade, ele tinha muita segurança na Grota do Angico, ao contrário, né, dos outros chefes que não gostavam da Grota do Angico. E eu acredito que alguns cangaceiros também, né, alguns homens também de eu não gostavam muito, mas o Lampião estava muito seguro na grota, tá certo? No dia 26 de julho de 1938, uma terça-feira, o bando de Zé Sereno chega à Grota do Angico. Zé Sereno chegou no dia 26 de julho de 1938, né, e montou suas todas, etc. Então, Zé Sereno também não gostava da Grota do Angico, como falei para vocês, né? Tá aqui um trecho da entrevista. Falei, capitão, quer chegar e nós começamos a conversar, começaram a cochilar, né? Falei, capitão, o senhor viajou a noite inteira? Não. Ele farriou, fez alguma paradinha? Não. Nossa, tá cochilando todo mundo aí? Quem está conversando, você está cochilando? É que eu estou muito cansado, não sei o quê. É bom, tá certo. Eu digo, onde nós vai? No Angico. Eu digo, no Angico? Eu digo, não. Ali não é lugar para nós ficar. Mas nós já ficamos lá, tudo. Eu digo, mas você sabe que eu não gostei, né? Eu não gostei. É um lugar sem saída, um lugar sem salvação para nós. Muito apertado aquilo ali. Não, aliás, eu mandei fazer as compras do mantimento, que está combinado para levar lá. Ele, quem foi o contador? Pedicante. Falei. Tá vendo o próprio Zé Sereno falando que não gostava da Grota do Angico, porque, né, por causa desses motivos que expliquei para vocês aí, que ele próprio explica na entrevista, né? Então o Zé Sereno chega aí no dia 26, monta as todas e ele ainda vai escolher algumas mercadorias que estão chegando, etc. Então, o bando, com a chegada de Zé Sereno, o bando constava de 35 pessoas na grota, né? Lampião, os cabras do Lampião, Zé Sereno, os cabras do Zé Sereno, né? Essas 35 pessoas eram divididas em 30 homens, 5 mulheres. Aí a gente vai ter Sila, Nedina, né? Maria Bonita, Maria do Capitão, tá certo? Como falei para vocês, a Grota do Angico pertencia a um coiteiro do Lampião, né, Pedro de Cândido, né, e o Pedro de Cândido ficou responsável por suprir as necessidades, né, do bando na Grota do Angico. Lembrando que, né, o Lampião, além de pagar os coiteiros para ficar, né, para ter coito na fazenda, o Lampião pediu algumas mercadorias e os coiteiros que compravam com o dinheiro do Lampião, tá bom? O Lampião nunca obrigou um coiteiro a vai lá e compra isso para mim com o seu dinheiro, não. Tá? O Lampião tinha essa consciência, né? Nós temos uma experiência de família que, né, a fazenda do meu bisavô
né, no Nordeste, né, quando o Lampião estava indo para Juazeiro, né, o bando do Lampião ficou, né, acampado na fazenda do meu bisavô, passou uma madrugada na fazenda, dormiu na varanda, né, do sobrado e ainda deixou 1.000 contos de réis lá na fazenda. Mas voltando aí, então, na terça-feira, Pedro de Cândido e o irmão Durval, né, levam algumas mercadorias, na terça-feira, no dia 26, né, para Lampião. No meio dessas mercadorias ele levou 2 sacos contendo munição, tá? Fumo de rolo, algumas bebidas, mas 2 sacos contendo munição. Reza a lenda, tá? E o próprio Durval fala isso, que essas munições foram enviadas ao Lampião pelo próprio tenente João Bezerra, né? Que é o cara que orquestra o ataque no dia 28. Então chegou essas munições, chegaram algumas bebidas, fumo, né? O Zé ainda fala que ele vai ver se as bebidas não estão envenenadas, etc e tal, e eles fazem aí, vai ter uma noite de jogatina de baralho, etc e tal. Isso no dia 26 para o dia 27. Na quarta-feira, dia 27, o Lampião chega pro Durval, né, que estava mais em contato com o bando, que é o irmão do Pedro de Cândido, levando mais mercadorias, pede pro Durval uma máquina de costura. Porque ele pediu para a Sila, mulher de Zé Sereno, para que confeccionasse algumas roupas, né, remendasse algumas roupas de cangaceiro, né, deixou uma ornamentada e fizesse uma roupa para um novo membro que estava entrando, um jovem membro que estava entrando no bando. Esse era o menino José Ferreira, ele era sobrinho de Lampião. Tá certo? Então Durval pega a máquina de costura, né, escondido da mãe, e manda. Quem levou essa máquina de costura pro bando foi, pro Lampião lá, foi um dos coiteiros aí, um dos homens de confiança do Pedro de Cândido, do Durval, Mané Félix. Tá certo? O Lampião pede ao Mané Félix que vá à cidade de Piranhas e traga algumas coisas, agulhas, linhas, um chapéu de couro, que tinha que fazer o chapéu do rapaz, né? E enquanto ele pediu outras coisas a Pedro de Cândido. Mané Félix vai ao mercado, mas ele vê uma movimentação muito grande, né, de soldados, de macacos lá. Então ele volta, ele consegue comprar só umas agulhas para a máquina de costura e fala: ó, capitão, a cidade tá pipocando de polícia, então não deu para comprar muita coisa não. Neste meio termo, ele pediu para Pedro de Cândido ir buscar uns queijos, tá certo? E Pedro de Cândido vai até a fazenda de Joca Bernardes, no município de Pão de Açúcar. E ele chega na fazenda, compra alguns queijos. O Joca Bernardes, vamos fazer uma adenda aí, Joca Bernardes tinha sido coiteiro de Corisco. Tinha sido coiteiro de Lampião também, mas tinha sido coiteiro de Corisco. E eles reza a lenda que Joca Bernardes e Pedro de Cândido tinham um problema por causa de uma mulher aí. Mas também isso é uma história meio obscura, tá? E o que acontece? Quando o Joca Bernardes vê o Pedro de Cândido na fazenda Pão de Açúcar comprando alguns queijos, né, e pela quantidade de queijo, farinha e outras coisas que o Joca Bernardes que o Pedro de Cândido estava comprando, ele desconfia, falou: pô, Lampião tá na fazenda do Pedro de Cândido. Pedro de Cândido vai levar as coisas para Lampião e Joca Bernardes vai para Piranhas. Chega em Piranhas atrás de quem? Tenente João Bezerra. Quando ele chega a Piranhas, ele pega um barco, desce, né, de Pão de Açúcar aí pelo São Francisco até a cidade de Piranhas. Quando ele chega em Piranhas, ele procura o Tenente João Bezerra. Chega lá, procura o Tenente João Bezerra. João Bezerra não estava. João Bezerra estava na cidade de Pedro de Delmiro Gouveia, na cidade de Delmiro Gouveia hoje. Então ele procura lá o Sargento Aniceto. Chega, Sargento Aniceto. Lampião está coitado numa das fazendas de Pedro de Cândido, aperta Pedro de Cândido aí, que Pedro de Cândido fala onde é que está Lampião. O Sargento Aniceto com essa notícia, fala: opa, vou chamar o Tenente João Bezerra, que era o comandante ali daquela região, que era o comandante de Piranhas. O que é que ele faz? Ele vai até o telegrafista da cidade, né, o doutor Valdemar da Nascente, né, o Valdemar da Nascente, que era o telegrafista da cidade, e envia um telegrama a João Bezerra lá em Delmiro Gouveia. O telegrama dizia o seguinte: Tenente João Bezerra, Pedra de Delmiro Gouveia, boi no pasto, venha urgente, Sargento Aniceto. Esse telefone vai para esse telegrafista, né, esse telégrafo vai para Delmiro Gouveia, o Tenente João Bezerra recebe esse telégrafo lá e envia a resposta: Sargento Aniceto, aproveite o caminhão e venha com a tropa, para combinarmos campanha, vou descendo a pé. Então o Tenente João Bezerra recebe o telegrama do Sargento Aniceto
e manda ele subir, pegar um caminhão e subir para Delmiro Gouveia, que ele vai descendo pela estrada da pé, eles vão se encontrar no meio do caminho, tá certo? Para combinar esse ataque aí. Então, o sargento Aniceto vai para a cidade e vê o Zé Nicolau, era um comerciante da época lá, ele tinha um caminhão, tá? Um caminhãozinho, igual esse aqui, mas ele tinha um caminhão que estava carregado com açúcar, arroz, algodão, algumas coisas ali que ele distribuía para os comerciantes, né? Fazia a venda para os comerciantes, entregava, etc e tal. O sargento Aniceto requisita o caminhão do Zé Nicolau, tá certo? E a tropa do Aniceto descarrega o caminhão, tá certo? E eles montam ali na carroceria do caminhão e mandam o Zé Nicolau subir para a Pedra de Delmiro Gouveia para encontrar com o tenente João Bezerra. Eles se encontram na cidade de Api, perto de Mata Grande. E lá combinam, orquestram o ataque. O que acontece? Quando o cabo Aniceto, então, monta no caminhão, né, e vai encontrar com o tenente João Bezerra, ele sai gritando na cidade que eles vão pegar Lampião em outra cidade longe. Tá certo? Os coiteiros de Lampião aí, né, Manefetes, Durval, Pedicante, escutam isso aí, correm no coito do Lampião lá na grota. A gente falou: ô capitão, a polícia tá sem macaco. Os caras estão achando que vocês estão fazendo um ataque em outra cidade aí, subiram, montaram um caminhão e subiram para procurar vocês lá. O Lampião relaxa de vez e aí que ele fica mais relaxado no coito ainda, tá certo? O tenente João Bezerra e o sargento Aniceto se encontram, né, lá na cidade de Api, combinam o ataque e voltam para Piranhas. Quando eles chegam a Piranhas, tá, o tenente João Bezerra tem que ir atrás de Pedro de Cândido e ele começa a procurar os barqueiros, né, que ficam ali na margem de São Francisco para descer, e ele não encontra nenhum barqueiro. Está procurando, os barqueiros já estavam, a noite está caindo, né, até que ele encontra um dos barqueiros lá e fala com o barqueiro: pô, eu tenho que descer com a minha tropa. Ele estava a volante dele, do tenente João Bezerra, estava aí a volante do sargento Aniceto e ainda uma pequena volante que era do aspirante Ferreira, né? E aí, tio Ferreira, o aspirante, e aí ele encontra um barqueiro que ainda está na margem de São Francisco ali. Ele fala: pô, preciso descer. Só que o cara tinha algumas canoas, e canoa pequena. Ele fala: pô, como é que a gente vai fazer? Eu tenho que descer com a tropa inteira. E aí o cara dá uma sugestão, fala: vamos amarrar 3 barcos um no outro, fazer tipo uma voadora, né? Voadoras são 3 barcos menores amarrados um no outro, com um pedaço de pau atravessado assim. Então ele faz isso, né? E o tenente João Bezerra ainda pergunta: pô, isso vai dar certo? Ele fala: vai. Então o tenente João Bezerra manda um soldado ir até o centro comercial de Piranhas, comprar corda. O barqueiro amarra os 3 barcos um no outro, põe 2 pedaços de pau, 2 toras de pau atravessada, e amarra os 3 barcos um no outro. E ele desce com a tropa inteira até a casa do Pedro de Cândido. Chega na casa do Pedro de Cândido, ele desembarca a tropa inteira e manda 2 soldados ir buscarem o Pedro de Cândido. O Pedro de Cândido fala assim: ô, avisa pro tenente que eu não vou falar com ele agora não, porque eu tô com visita em casa. Os soldados voltam, avisa pro tenente, o tenente fala: ó, se não voltar e não trazer o Pedro de Cândido agora, vocês vão pagar com a vida. E os soldados vão lá e aí já requisitam o Pedro de Cândido de uma forma mais, né, ele já vem meio que detido até o tenente João Bezerra. O tenente João Bezerra, né, pega ele pela gola, põe o punhal nele e aperta. Ele fala: tem que falar, eu sei que Lampião tá na sua fazenda, me fala onde é que tá o coito. Aí o Pedro de Cândido já com medo de morrer, já dá um pouco a língua nos dentes. E enquanto isso, o tenente João Bezerra, com o Pedro de Cândido preso, põe o pessoal na canoa de volta, vai até a casa do Pedro de Cândido e prende. O objetivo era prender a família inteira do Pedro de Cândido. Mas chega lá e encontra o irmão Durval, que era o irmão menor, prende o Durval também, e aí vai. Detido Durval e o Pedro de Cândido, mais as 3 volantes, Ferreira, sargento Aniceto e o tenente João Bezerra. E aí, nessa hora, o Pedro de Cândido já com medo, já dá com a língua nos dentes, né, já visto onde é que eles estão, e aí eles se deslocam até, né, a entrada da grota do Angico. Chega lá, tinha uma casinha muito simples, que está lá até hoje essa casinha. Lá eles fazem uma reunião. E nessa reunião, os soldados da volante estavam com muito medo. Entendeu? Você vai ver algumas entrevistas que falam que os soldados estavam com muito medo, estavam enfrentando aí, né, o rei do cangaço, né, supunham que estavam enfrentando o rei do cangaço. Agora tinha confirmação, porque o Pedro de Cândido e o Durval, né, confirmaram que era o coito de Lampião mesmo. Quem estava era o Lampião, não era nenhum subgrupo. Né? E o Lampião tinha todos os mitos, as lendas que ele envoltava, etc e tal. Então os soldados estavam com muito medo. Nessa reunião aí, né, as margens de São Francisco, já do lado, né,
sergipano aí, né, do lado de Poço Redondo aí, onde é a Grota do Angico, né, ali ele distribui bebida para os soldados, né, para eles tomaram uma coragem, etc e tal. E eles orquestram o ataque. Nisso, o Corisco chega para atravessar o São Francisco na margem alagoana, tá certo? E aí, o Corisco na margem alagoana, quando ele vai atravessar com o bando, né, tinha um menino na beirada que fala: rapaz, capitão, não atravesse não, o rio tá lotado de polícia. Porque o menino viu, né, aquela transição toda da polícia volante, vai na casa de Peticândido, vai na casa da mãe de Peticândido, vai pra Grota do Angico, desce de voadora, sobe de voadora. Então o Corisco acampa do outro lado, né, fica acampado esperando o dia nascer, para ficar mais fácil para atravessar o rio, sem a vista da polícia, também a movimentação da polícia acalmar na máquina de São Francisco. O Corisco narra, a Dadá narra, na verdade, o Corisco morre em 1940, que eles do acampamento escutaram o tiroteio na Grota do Angico. Né? A Dadá fala que eles escutaram, que o Corisco acorda com o tiroteio do outro lado. A distância é muito grande. Tem um vídeo do canal, o Cangaço da Literatura, do meu amigo Roberto Santos, que eu vou deixar o link na descrição, que fala exatamente sobre, né, o Corisco ter escutado e a distância que eles estavam. Eles vão teorizar: o Corisco não escutou nada, a Dadá que inventou, etc. Mas eu acredito que tenha escutado, sim, porque hoje lá, eu tive na Grota do Angico em 2019, né? E assim, é meio do mato. Se hoje, com toda essa barulheira que a gente tem, tecnologia, avião toda hora, luz, etc e tal, né, de noite lá, é um silêncio ensurdecedor. Você imagina em 1938, que não tinha metade dessa barulheira que a gente tem hoje. Não tinha nada dessa barulheira, não tinha televisão em casa, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Então acho que deu por isso que tá assim, com 15 minutos de tiroteio na Grota do Angico. Então por isso que escuta o tiroteio, depois de 15 minutos o tiroteio cessa, daqui a pouco se escuta mais 3 tiros, o Corisco ainda fala com a Dadá: esse é um tiro de misericórdia. Porque o Corisco acorda escutando o tiroteio e fala: Dadá, esse é no rancho do meu compadre Lampião. E a gente não consegue nem atravessar para dar retaguarda. Bom, o que acontece? Voltando lá para a grota. Então, tá de madrugada, por volta de 3 horas da manhã, as 3 volantes começam a subir, né, para chegar até a grota. O Tenente João Bezerra orquestrou tudo. Eles estavam com 3 metralhadoras Bergmann, mais todas as armas. O tenente ia ficar com uma, Chico Ferreira com outra, o sargento Aniceto com outra metralhadora, e as volantes atrás. Eles estão se organizando, né? O João Bezerra ia ficar num local na grota, né, numa entrada da grota, o sargento Aniceto na outra, e o Chico Ferreira fechando a outra entrada. Quando os soldados da volante Chico Ferreira estão passando por debaixo do poço do Tamanduá, já dentro da grota, por volta de 5 da manhã, 5 e pouca da manhã, eles dão de cara com um cangaceiro amoroso. 5 horas da manhã o povo já estava começando a levantar no coito, tá certo? O cangaceiro tinha ido buscar água no poço Tamanduá. Mês de julho, mês de chuva, então, né, o riacho da Grota do Angico estava cheio. Ele desce ao poço do Tamanduá para pegar água, ele abaixo, pegaram com que ele levanta e dá de cara com o soldado da volante. E o soldado da volante, da mesma forma, levanta e dá de cara com o cangaceiro. E o soldado assustado, o cangaceiro assustado, o soldado 2 tiros no cangaceiro amoroso, tá certo? E esse erra os 2 tiros. No que ele dá os 2 tiros, já começa o tiroteio todo. Porque o João Bezerra tinha dado uma ordem que ele ia dar o primeiro tiro para começar o fogo. Mas como o soldado deu de cara com o cangaceiro e disparou, já acordou o coito, o cangaceiro já levantou tirando, outros cangaceiros levantaram correndo, etc. Então o Lampião levanta nessa hora, e aí o pau já está torando. Os tiros já estão acontecendo, metralhadora atirando, a volante do Chico Ferreira não conseguiu chegar onde ela tinha que chegar, tanto que a gente está falando de 35 homens lá, entendeu? Morreram 9 cangaceiros, tá certo? Então assim, morreram 10 cangaceiros, né? Então, o pau tá torando lá na Grota do Angico, tiroteio, etc. O Lampião levanta, que ele estava desarmado, né? Esses caras dormiam, os cangaceiros, quando estavam em coitos inseguros, ou estavam no meio dormiam desarriados, mas lá o Lampião estava confiado, então estava desarmado. O Lampião levanta, quando ele põe a bandoleira, que ele começa a se preparar, ele tomou um tiro, né? Quem quiser conhecer as peças originais do Lampião, que ele estava com essas peças na Grota do Angico, pode ir lá no Museu do Igal, as peças estão lá, vocês vão ver, né, a cartucheira com buraco, o embornar com buraco, ele toma um tiro e cai na hora, então já morre na hora. Outros cangaceiros fugiram, Sila fugiu, conseguiu fugir, etc e tal, um monte de gente fugindo, né?
Aí Sila ainda conta que um dos tiros pegou na cabeça de Enedina, que os miolos dela pegaram na saia de Sila, etc e tal, né? E um monte de cangaceiro fugiu, aí morreu cangaceiro elétrico, cangaceiro alecrim, Maria Bonita. Maria Bonita tem algumas histórias dessas mortes que são meio obscuras assim. O que acontece? Na noite, né, na madrugada, na noite Maria Bonita estava puta com o Lampião, eles tinham brigado, e Maria Bonita foi conversar com Sila, se afastaram isso antes do ataque, se afastaram e ela viu essa movimentação de luzes. Né? Ela estava fumando, ela não fumava na presença do Lampião, né? Então ela saiu, foi ela e Sila, ela está conversando com Sila, reclamando, e ela vê com Sila essas luzes. Né? E aliás, Sila vê essas luzes de movimentação, e Sila falou: Maria, vou descer e avisar para os homens que tem uma movimentação de luzes no meio do mato. E Maria falou: não, relaxa que você vai apagar a lume. Então assim, se a Maria Bonita não tivesse, né, levado com pouca seriedade essas luzes, quem sabe o bando não estava preparado para o ataque. E a Maria Bonita parece, né, isso é o que a história fala, que ela foi, né, ela tomou um tiro, mas ficou viva. Depois que acabou o tiroteio todo, né, que um monte de cangaceiro fugiu, que os 10 cangaceiros pereceram, né, a polícia volante foi lá. Lembrando que o cangaceiro Luiz Pedro, que era o lugar-tenente do Lampião, morreu porque voltou. Ele conseguiu fugir, Maria Bonita já estava ferida no chão, o Lampião já estava morto, e ele estava fugindo e Maria Bonita viu ele fugindo e grita: Luiz Pedro, lembre da promessa que tu fez até teu capitão, de tomar junto com ele. Então Luiz Pedro volta. Luiz Pedro deu uma dívida com Lampião, porque Luiz Pedro assassinou o irmão do Lampião num acidente. Na terça-feira da semana que vem vai estar saindo um vídeo contando essa história do Luiz Pedro com o irmão do Lampião. Então o Luiz Pedro ficou com uma dívida com o Lampião. Então Luiz Pedro volta. Eu, Thiago, acredito que ele não voltou para pagar a dívida. Eu acredito que o Lampião tinha ouro, tinha algumas coisas que dava para ele. Então o Luiz Pedro tentou voltar para pegar arma e ouro e vazar fora. Mas vamos romantizar a história e manter em cima daquilo que ele voltou para cumprir a promessa. Então Luiz Pedro voltou e morreu também, né? Depois que estavam todos os cangaceiros mortos lá, acabou o tiroteio, não tinha mais cangaceiro lá, todo mundo deu linha, a polícia volante desceu, cortou as cabeças, né? Porque vamos entender o seguinte: além dessa coisa meio humilhante de cortar as cabeças, né, como é que levava? É longe, gente, não é perto não. Hoje você mete num carro, no helicóptero leva, naquela época não tinha como, levar na mão aquele negócio. Cortou as cabeças, botou em latas de querosene e levaram para Piranhas as cabeças. Né? Alguns historiadores acreditam que a Maria Bonita foi, né, deu lado e estava vivo ainda. Tá certo? Pegaram as 9 cabeças e colocaram em latas de querosene e levaram para Piranhas. Né? Os cangaceiros que morreram no ataque da Grota do Longico foi Lampião, né, o rei do cangaço. Maria Bonita, cangaceiro Quinta-feira, cangaceiro elétrico, cangaceiro Enedina, que teve a questão do tiro, né, cangaceiro Mergulhão, cangaceiro Luiz Pedro, cangaceiro Moeda, cangaceiro Alecrim, cangaceiro Cocheiro, cangaceiro Marcelo. Morreu também nesse ataque um soldado Adrião, tá? Isso são algumas teorias aí, são teorias. Eu estou colocando aqui porque eu estou me dirigindo embaixo. Porque você está falando, eu não estou falando, são teorias. Tá? Acredita-se, né, que o cangaceiro Adrião foi assassinado por fogo amigo. O que quer saber mais dessa história? Ele traz aí, que parece que ele parece ser uma teoria que tinha um problema com o João Bezerra, então ele foi assassinado por fogo amigo, foi assassinado por um próprio soldado volante, mas isso é uma teoria. Certo é que morreu o soldado Adrião, né, esses novos cangaceiros, um cachorro que era dos dos cangaceiros. As cabeças são colocadas na latas e levadas a Piranhas e foram expostas na escadaria da prefeitura de Piranhas. A foto é essa aqui, ó. Depois disso aí, tem uma foto, inclusive, que algumas pessoas contestaram se era Lampião mesmo. Tem essa foto aqui, ó, que é a foto do soldado, mostrando o olho, né, com leucoma do Lampião. Tá aqui a foto. Depois disso, as cabeças fizeram fizeram um tour ainda pelo Nordeste, foram para Alagoas, até que chegaram em Salvador, e foram para o Instituto Nina Rodrigues, né, ficaram em exposição até 1969, e isso é uma outra história. Então, moçada, foi assim que ocorreu o ataque do dia 28 de julho de 1938, em que veio a perecer o rei do cangaço e a rainha do cangaço.
Cangaço, depois desse ataque, dá uma desestruturada, Curisco se mantém, Ângelo Roque se mantém, mas depois aí são outras histórias. Quem quiser saber mais da história do Curisco, tem aí na nossa playlist Cangaço 2 vídeos inteiros contando tudo sobre o Curisco. Curisco é meu cangacete de predileção, tá certo? Né? Ângelo Roque a gente vai estar trazendo para vocês aí também, Cangaço do Labareda, tá bom? E esse aí foi o resumo do que foi o ataque no dia 28 de julho de 1938, exatamente no dia de hoje, há 85 anos atrás. Lembrando que Lampião pode ter sido um bandido, mas ele é um mito no Nordeste e até hoje essa roda econômica é um personagem muito importante para o Nordeste, que fazem girar a roda econômica, turismo, etc e tal. Tá certo? Vamos nos pegar mais ao mito histórico do que em si a personalidade. Bom, moçada, se vocês tiverem gostado desse resumo, desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o like de vocês, pra gente é muito importante esse like, tá bom? Não deixem de divulgar este vídeo para mais pessoas que gostem do cangaço, que gostem do tema, né, para que eles possam entender aí como que foi, né, a derrocada do rei do cangaço, tá bom? Esse vídeo é um videozinho extra, né, tô trazendo hoje exatamente porque, né, nós estamos aí comemorando 85 anos, comemorando uma forma de dizer, tá? Estamos aí lembrando, né, aí, né, a morte do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Agora que eu digo que todos os anos acontece a Missa do Cangaço, nessa mesma data, um evento muito legal, tem um grupo de chachado, um grupo de teatro, pesquisador do Brasil inteiro tá lá. Fica o convite para vocês aí, ano que vem, né, eu espero estar na Grota do Angico, na Missa do Cangaço, para trazer para vocês aí todo este evento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de dar like não, gente, é um vídeo extra que eu fiz para vocês aí, né? Então, ajuda um gordinho a ficar feliz, faça o gordinho feliz, divulga esse vídeo para mais pessoas. Moçada, tamo juntos e até a próxima!